Olá, seja muito bem-vindo para mais uma lição Escola Sabatina em 10 minutos. Essa semana a gente está começando o segundo trimestre de 2020 e a lição que a gente vai estar estudando é como interpretar as escrituras. Caso você não tenha lição ainda, aqui na descrição vai estar tendo um link para que você possa acessar ela e estudar agora com a gente também. Bom, como nós estamos na primeira lição meio que do trimestre, essa lição apresenta meio que uma introdução sobre qual que vai ser o assunto. Então, como você pode perceber, vai ser sobre a Bíblia, né? E dentre ela, a gente vai estar estudando agora, então, as características ou o que a gente vai estar, de fato, estudando durante esse trimestre todo. Bem, é interessante notar que nós temos, assim, acho que incontáveis livros no mundo, mas a Bíblia, na sua singularidade, como até é o tema da lição, ela é um livro que a gente sente que tem algo diferente, né? E eu gostaria que a gente só desse uma discutida a respeito de qual foi o propósito da criação da Bíblia e essa ideia veio de quem? Bom, é mais fácil responder de trás para frente. Então, Deus, né, que teve como objetivo, através da Bíblia, trazer pra gente a história do universo, tudo, o propósito dela é praticamente revelar quem é Deus pra gente e ser um guia pra nossa vida. Creio que seja basicamente isso, e também a questão que ela tem como principal objetivo mostrar o plano da redenção. E é interessante também, nesse sentido da Bíblia, que a gente vê que uma das maiores perguntas da humanidade durante o decorrer da história é assim: qual o propósito da minha existência? Por que eu estou aqui? E é interessante notar que a Bíblia tem resposta para essas perguntas, né? A gente sabe o porquê a gente está aqui e a gente sabe também que é uma outra pergunta que as pessoas costumam fazer: para onde a gente vai? Né? Então a Bíblia dá essas respostas. Por que você está aqui e para onde você vai? Qual o propósito da sua criação? Eu acho isso muito importante. Sim. E uma outra coisa também, só para a gente concluir, que acho que também é importante, a questão de Deus revelar essa história, nos dar essas orientações como um guia, mas baseado na verdade. Com certeza. Então eu acho que isso também é muito importante, porque hoje em dia parece que a verdade é uma coisa meio subjetiva, cada um tem a sua, mas embora esse seja um pensamento da nossa época, a verdade existe. A verdade é uma pessoa e você vai encontrar essa verdade na palavra de Deus. Sim. Bom, uma outra coisa que eu acho que seria interessante a gente dar uma olhadinha, já que é a primeira lição do trimestre, é a forma como a Bíblia está estruturada. Como, assim, quem foram os escritores, né? Quantos livros, como que seria isso? Tá. Bem, a gente, estruturalmente, a Bíblia, ela é composta de 66 livros. E dentre esses 66 a gente tem duas partes, digamos assim. A gente tem o Velho Testamento, que tem 39 livros, né? E o Novo Testamento, que tem 27 livros. E só complementando que essa divisão, eles fazem, né, o Velho Testamento antes da vinda de Cristo e o Novo Testamento que vai começar a partir do momento com a genealogia de Jesus, né? Já depois de Cristo. Sim, com certeza. Bom ponto. Bom, o Velho Testamento ele foi escrito nas línguas hebraico e aramaico e o Novo Testamento no grego. Bom, para cada uma delas a gente tem alguns tipos literários, né, em cada um deles na Bíblia, né? Então, no Velho Testamento nós temos o Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia. A gente tem uma parte histórica também, a gente tem livros poéticos, por exemplo, os Salmos, Provérbios. Nós também temos os profetas maiores e os profetas menores. Já no Novo Testamento, nós temos 4 tipos literários, como foi dito. Nós temos os evangelhos, por exemplo, Mateus, Marcos, Lucas. Nós também temos a parte histórica, um contexto histórico. A gente tem as cartas, as epístolas. E também, o último, mas não menos importante, a gente tem aqui as profecias, que a gente poderia ver que é o livro do Apocalipse, né? E uma coisa só, vou te cortar um pouquinho. É interessante que se a gente for analisar dessa questão da parte histórica, da parte profética,
mas aproximadamente 1/3 da Bíblia, 30%, está relacionado a profecias. Sim. Profecias que foram específicas para o povo de Israel, profecias que têm a ver com a história da humanidade, né, com coisas que já aconteceram e também com coisas que irão acontecer. Ainda, né? E junto com isso nós temos assim relatos históricos com lugares que são reais e também essa questão de toda a orientação que a gente recebe para nossa vida. Nós temos aqui cerca de 1500 anos assim, que a Bíblia foi escrita. E uma coisa que é muito interessante, né? Ela foi também escrita em 3 continentes diferentes. Então a gente tem a Ásia, a África e a Europa. E foi composta de cerca de 40 autores. E o que é muito interessante a gente pensar nesses 1500 anos, com esses 40 autores, ela não perde, tipo, um começo, meio e fim, sabe? Ela não é um livro, assim, sem pé, sem cabeça, né? E é interessante a gente notar como que seria possível a gente pensar num período extenso de 1500 anos, com 40 pessoas completamente diferentes, de épocas completamente diferentes, darem para a Bíblia toda essa questão dessa unidade, dessa uniformidade, dessa coerência. Sim, com certeza. Isso só seria possível se eles realmente tivessem uma inspiração maior, uma inspiração divina por detrás deles. E eu queria citar como exemplo, por exemplo, Daniel e Apocalipse, né? João era pescador, Daniel ele era um estadista e de repente os 2 livros se complementam num espaço de tempo assim, eu vou fazer assim a conta por cima, mas eu acho que daria quase uns 500 anos mais ou menos de distância entre um autor e outro, se não estiver enganado. Bom, pegando esse gancho, né, sobre o fato da inspiração, que os escritores eram inspirados por Deus, como que seria essa questão da inspiração, né? Uma coisa antes que é muito interessante a gente falar, Deus não escolheu, tipo, eu quero esse que era o melhor dos melhores para escrever. Eu não quero esse que tá no luxo para falar da minha glória. Não, Cristo, ele simplesmente pegou aquelas pessoas que estavam abertas para serem instrumentos dele, né? Então é bem aquela frase, Deus não escolhe os que são bambambam, digamos assim, mas ele capacita os escolhidos, né? Então Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Então a gente vê, né, por exemplo, tem Daniel, que foi mencionado aqui, que ele era conselheiro do rei, e em contrapartida a gente tem Pedro, que era pescador, né? Então a gente vê que o que mais importava era que as pessoas, cada um deles tinha dentro de si, que tinha em comum, era a questão de adorar o mesmo Deus e querer ser um mensageiro da verdade, né? E agora, voltando, né, quanto à inspiração. A inspiração, ela ocorria, não é que, assim, Deus falava para eles qual que era a ideia, o geral, né? E a partir disso, cada escritor fazia da forma que achava melhor, né? Então era praticamente isso. É interessante assim notar como Deus, ele faz com que o ser humano possa participar desse processo de redenção, de escrita e como ele respeitava a individualidade de cada escritor. Porque como você comentou, não eram palavras que eram ditadas, mas sim o escritor ele entendia a mensagem e com suas próprias palavras ele colocava no papel para que fosse a mensagem firmada ali. E dentro disso tudo que a gente está falando, que a gente disse, né, que são vários livros incontáveis livros que a gente tem no mundo. E o que diferencia a Bíblia desses outros livros? O que a gente podia colocar, né, que traz essa singularidade na palavra? Bom, eu creio que é o simples fato de que a Bíblia tem o poder de transformar a pessoa meio que da água pro vinho, já aproveitando, né? Ela tem o poder que nenhum outro livro tem, que é a partir do momento que você lê, você abre seu coração para Deus, ele consegue mudar a sua vida. Apesar que assim, lógico, apesar não, desculpa. Tudo bem, depende da forma que você vai ler, tanto é que a gente comentou que você tem que estar com seu coração aberto. Porque se você ler, tipo, é só mais um livro, vai ser só mais um livro. Mas se você permitir com que Cristo, ele, de fato, trabalhe em você, com certeza esse trabalho vai ser realizado, né? Então, do meu ponto de vista, a singularidade
Não só o fato de Cristo mostrar todo o plano da redenção e você entender quão lindo é todo esse cenário em que a gente está inserido, mas também tem essa questão da transformação que a gente não encontra em mais nenhum outro lugar. É interessante, porque às vezes a gente até pode ler livros que nos aprimorem como profissional, ou até mesmo que aprimorem nossas relações, mas assim, livros que nos preparem para essa vida e que nos preparem para a vida futura também, com as informações, com, como que a gente diz assim, com todas as características do que realmente é Deus, quem é o centro, né? Quem é o Criador, Sim. quem é a criatura. Então, são informações muito valiosas que vão fazer toda a diferença. Sim. Na vida daquele que, como você comentou, estiver com o coração aberto. Porque a gente vê muitas pessoas que estudam a Bíblia, mas acreditam que a Bíblia pode ser assim, apenas alguns contos ou informações históricas. Ela tem realmente as informações históricas, mas tudo que está inserido na Bíblia tem um propósito, que é o quê? Direcionar-nos para o plano da redenção. Com certeza. Direcionar-nos para o amor de Deus, e mostrando o caráter de Deus, a pessoa de seu Filho Jesus que nos salvou, e assim nós podemos nos firmar cada vez mais nessa verdade que transforma a vida. Antes de finalizar, eu queria ler um texto que está aqui na lição, que eu achei que é muito interessante, sobre Ellen White, né? Ela que escreveu e está no livro O Grande Conflito, página 9. Em sua palavra, Deus conferiu aos homens o conhecimento necessário para a salvação. As Santas Escrituras devem ser aceitas como revelação autorizada e infalível de sua vontade. Elas são a norma do caráter, o revelador das doutrinas, a pedra de toque da experiência religiosa. Muito bem, e acredito que nós vamos ter um estudo muito proveitoso nesse trimestre. Nós não contamos tudo que tem nessa primeira lição. Para deixar para você estudar. Exatamente, a gente convida você que estude cada dia. Você vai encontrar algumas pessoas que a relação que elas tiveram com a palavra e como aquilo afetou e modificou a vida delas, e a importância... Como elas foram transformadas de fato, que foi o que a gente comentou. E a importância de nós estudarmos também para deixarmos um legado para os nossos filhos, para as próximas gerações, porque essa verdade é uma verdade que vai mudar a nossa vida, mas vai poder mudar a vida de muitas pessoas ainda, se nós nos permitirmos sermos instrumentos nas mãos de Deus. Sim, com certeza. Bom, essa foi a lição número 1, né? Semana que vem nós vamos ter a lição 2, que tem como título Origem e Natureza da Bíblia. Bom, a gente espera que você tenha gostado. Caso tenha gostado bastante, que compartilhe com seus amigos e aproveite e deixe o joinha aqui embaixo também. Obrigada!